Olá, terráqueos, eu sou a Ana Chavidepoema e hoje a gente vai falar sobre a 7ª parte de Ana Karenina, né? Estamos chegando ao fim, a 8ª parte acho que 50 páginas, vai ser bem rápido. Inclusive eu tenho planos de terminá-la hoje, vamos ver. Mas antes de comentar a parte como um todo, eu preciso falar sobre 2 pontos do vídeo anterior. Primeiro, eu comentei sobre a última frase, que pra mim nessa tradução aqui meio que dá a entender que a Ana e o Vronsky se casam. Até comparei com a edição da Companhia das Letras, mas não, gente, realmente não acontece. A Ana ainda não está divorciada do Karenin. E o outro ponto é que eu falei lá sobre o encontro da Kitty com o Vronsky, mas isso acontece no primeiro capítulo da 7ª parte, que eu já tinha lido, por isso que eu me confundi. Mas aí a gente já começa a comentar isso, que a Kitty se encontra com o Vronsky e tem toda aquela coisa de... Eu notei muito um desenvolvimento dela como personagem, que ela se emociona, mas ao mesmo tempo ela se controla e, enfim, ela vê que tá tudo bem. E depois ela e o Lyovin conversando sobre isso, também dá pra ver o desenvolvimento deles como casal. Porque se fosse ali no início do relacionamento deles, talvez fosse um problema mais sério, mas enfim, eles se conversaram, deu tudo certo, tanto que o Lyovin fica ali decidido a reencontrar o Vronsky, né, que ele já tinha encontrado ele na 6ª parte ali, no momento ali de política, mas ele fica ali decidido que se ele reencontrar em algum momento ali na sociedade, ele vai tratá-lo muito bem pra tirar essa impressão ruim que ele deixou, porque realmente todo mundo pensa que ele é um pouco ruim das ideias. Enfim, ele realmente não tem uma imagem muito positiva na sociedade ali de Moscou, que é onde eles todos estão. E acontece do Lyovin, que eles estão aguardando o parto da Kitty, né, na cidade. E o Lyovin vai ao clube ali dos homens e, enfim, ele já tá se habituando e adaptando àquele estilo de vida que ele tanto desgosta. Mas ele já tá tanto tempo ali ocioso que acaba que ele vai e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Enquanto o Vronsky lá e o Stivan, né, o Oblonsky, que é irmão da Ana, convida, porque ele tipo, o Lyovin é o melhor amigo dele, ele fala, vá lá, eu quero muito que você conheça minha irmã. E ele vai, conhece a Ana e meio que fica encantado por ela e ela também fica assim, querendo encantá-lo. Tem toda uma interação e é legal, interessante ver como personagens de fora enxergam ali a situação deles. Todo mundo fica muito encantado pela Ana e meio que perdoa ela por ela ter tido esse desvio, sabe? Ela conquista as pessoas instantaneamente. Só que aí quando ele chega e vai contar pra Kitty onde ele estava, aí ele percebe que não foi uma boa ideia, que, enfim, a Kitty já passou por toda essa situação com a Ana, né? Que ela era apaixonada pelo Vronsky e tudo mais, ela admirava muito a Ana. E aí eles, enfim, acabam se acertando, mas fica esse tom de é melhor a gente não se envolver com esse pessoal. E já que no final, realmente, da 7ª parte, a gente tem finalmente o reencontro da Kitty com a Ana. E aí ela fica meio receosa, a Kitty, e depois ela percebe que é passado, o que aconteceu, e ela continua admirando a Ana, mas lamenta muito pela situação dela. E é interessante notar nesse ponto aqui, nessa cena específica, que a Ana já tá num estado mental muito para além do saudável, e ela vê as pessoas com os próprios olhos, entende? Então, a Kitty tá lá toda assim, cara, ela é muito admirável, é uma mulher elegante, e enfim, sinto pena dela. E a Ana tem certeza que a Kitty odeia ela e que tem ciúme dela e não é nada disso, sabe? Mas muita coisa acontece antes. A Kitty tem o bebê, que é o Dmitry, e é muito engraçado todos esses capítulos do parto, porque o Lyovin não sabe o que fazer e fica apavorado. E a Kitty uma hora chama ele pra ficar lá junto dela. Depois ela fala, não, vai embora, é horrível, sabe? Então eu acho muito engraçado esses pais aí de primeira viagem tendo esse primeiro momento ali, né? Porque com certeza terão outros filhos.
Mas é interessante. E ver como que o médico tá assim de boa, sabendo que o parto demora horas, né? O trabalho de parto ali não precisa ser correr, que horas e horas. Ele inclusive tirou uma soneca no meio do processo. Ele, ó, vem, assim, é mais de 20 horas. Eu acredito que é 22 horas, se eu não estou enganada, mas mais de 20 horas que eles passam nisso. E todo mundo assim, falando, calma, pai de primeira viagem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, é normal. Ele fica pensando, meu Deus, os berros que ela tá dando, os gritos, isso nem parece humano, né? De onde tá saindo esses barulhos? E é a Kishi que tá lá, né, sentindo muita dor. E enfim, é uma coisa a se pensar, porque, né, a gente já teve aqui no mesmo livro a Ana tendo um parto complicado, ela quase morreu, né? E era uma época que, de fato, era uma coisa preocupante, porque as mulheres morriam muito no parto, as crianças também acontecia delas não sobreviverem. E hoje a gente ainda acontece, né? Ainda temos casos até de violência obstétrica, mas eu achei muito engraçado o desespero dele. Até porque ele nem queria ir pra Moscou, né? Ele tinha pensado lá, quando eles estavam na fazenda, que as mulheres fazem isso sempre, é algo natural, que daria tudo certo. Imagine se ele estivesse na fazenda. O que ele ia fazer, né? Mas deu tudo certo, eles ficaram bem. E o que a gente tem depois disso, eles são citados pelos outros personagens e nesse encontro que a Kitty, né, tem com a Ana, a gente fica sabendo que a Kitty estava doente, mas a gente não sabe o que ela teve e muito tempo se passa, gente, durante toda essa trajetória do livro. É interessante ver esses saltos temporais que acaba que a gente vai para um ponto de vista do outro personagem e isso muda. E falando em ponto de vista, a gente tem aí o Vronsky, né, ele relatando toda a indignação que ele tem, porque a Ana ela começa a fazer ameaças a respeito da própria vida, eu vou fazer um ato impensado e tal, e ele acha isso, primeiro ele tem um alarme, um desespero, mas depois ele passa a achar isso desprezível, e é uma situação bem triste a deles, porque meio que eles já estão se odiando naquela situação que eles não veem muita saída. E ele tem a questão também de que a mãe dele está pressionando para que ele se case com uma mulher de bem. Fazendo aspas, gente, mas é. Né? Mas e ele conta isso pra Ana e acaba que toda hora ela vai trazendo isso. E ela, gente, ela não consegue ter uma conexão com a filha deles. Isso é um ponto que deixa ele muito chateado, muito receoso, muito assim. Ele é um ponto de desprezo. Ela não consegue se conectar com aquela criança. Eu imagino que talvez tenha ali uma questão de depressão pós-parto, porque, enfim, gente, maternidade também não é só flores, né? Não é um ser que você gera e depois você tem que conhecê-lo. E acaba que a Ana associa a N, eles falam N, né? A toda essa situação, né? Ela associa muito essa criança à perca do primeiro filho, né? Do Serioja. E ela não consegue se perdoar por ela ter deixado o filho pra trás e ter se esquecido dele, vivido essa paixão maluca e enfim. É muito triste. Em resumo, é isso. É muito triste. E a Ana acaba meio que pegando ali uma criança inglesa pra tutoriar, sabe? Pra cuidar, pra ensinar e fica ajudando toda essa família. E ela escreve um livro infantil. Enfim, a Ana, gente, é uma mulher com qualidades admiráveis, mas ela realmente está num estado mental que não é saudável. Ela tá viciada em ópio. É uma situação assim que em outro cenário ela seria uma mulher que talvez deixasse muitas coisas boas para trás e aqui não é bem o caso, né? Acaba que todas as pessoas com as quais ela teve relação vão ter uma coisa ali negativa a dizer. Dito isso, a gente tem o Blonsky indo para Petersburgo conversar com o Karenin a respeito do divórcio e também para tentar conseguir um cargo porque as finanças da família estão bem complicadas. A Dolly passando necessidade e ele chega à conclusão que o que falta é ele receber mais. Então ele quer um cargo que pague mais. Enfim, o Oblonsky, né, gente? E aí a gente tem alguma ali visão por cima de tudo que aconteceu, porque já tem um ano que a gente que Ana foi a Petersburgo e reencontrou o Serioja. E aí a gente vê o que aconteceu nesse um ano, que acaba que eu acho que o
Karen se afastou do filho, ele tinha muito naquela elevação espiritual que ele teve depois do parto da Ana. Ele estava muito decidido a ser uma pessoa melhor, mais abnegada, se aproximar mais do filho e participar ativamente da educação dele. Mas não é bem isso que a gente vê que está acontecendo. O Serioja ficou doente depois de reencontrar a Ana. E, enfim, ele vai, sempre tem isso, né? Vá para as águas quentes da Alemanha para você melhorar, ou vá para o mar, enfim. Eles sempre faziam isso para a questão da saúde e acontece com Serioja. E depois, a conselhos médicos, o pai coloca o Serioja na escola. Então ele já tá ali mais crescido e num sentimento de que ele não quer se lembrar da mãe, porque ele sabe que os pais tiveram uma divergência e ele é obrigado a ficar com o pai, então ele tem que ficar do lado do pai. E acaba que ele tenta esquecer da mãe. E, gente, esse menino, pra mim, é a história mais triste de todo o livro, porque ele ama a mãe. E a gente vê nos poucos momentos em que a gente vai pro ponto de vista dele, ou tem interações dele com outras pessoas, dá pra lembrar muito do jeito da Ana. Esse jeito de ser muito inteligente e muito interessada no que as outras pessoas falam e ao mesmo tempo de aprender, sabe? Enfim, é uma criança que eu gostaria que falasse mais dela, mas ao mesmo tempo é melhor nem ter tanta coisa, porque eu ia ficar muito triste por ele. E ele é muito sensível, né? E a gente tem ali a interação dele com o tio, e o tio por fim fala: você ainda se lembra da sua mãe? E ele fala: claro que não. Mas é claro que ele lembra, né, gente? Ai, enfim, que coisa se perguntar. Nisso, o Karen, ele tá envolvido com a Lídia, ainda é Lídia, né? Sei lá, gente, confunda. Aquela senhora lá, que na visão dele, achei isso muito interessante. Ela é descrita como muito feia, e na visão dela também. Só que agora, com o Oblonsky narrando, porque ele vai ali numa reunião para receber a resposta do divórcio, vai à casa dela. E aí ele descreve muito belos olhos meditativos. Eu achei interessante, ele fala, acho que umas 2 vezes no capítulo a respeito desses belos olhos. Mas talvez seja porque o Oblonsky não pode ver uma mulher que ele já não sabe se comportar, né? Enfim, a pessoa dessas. E eles estão ali nessa casa com uma espécie de, cara, médium. É muito estranho, porque primeiro, eles citam um missionário da igreja inglesa, que é protestante, e ela lê os textos dele e o que eles falam sobre graça, perdão de pecados, salvação em Jesus, é muito um discurso protestante. E eles criticam os monges ortodoxos. Mas ao mesmo tempo eles estão ali com um cara que ele pega no sono e quando ele está dormindo, ele, sei lá, fala coisas, dá conselhos e enfim. E o Oblonsky fica apavorado, assim, que ele não se sente, não sente bem. Ele é um ambiente em que ele não se encaixa. E aí ele sai de lá porque o cara meio que no transe fala, o que chegou por último tem que sair. Aí ele vai e no dia seguinte ele recebe a resposta de que o divórcio não será concedido. E ele entende que foi aquele cara que deu essa instrução. E é bizarro de pensar que o Tolstói, gente, tem uma relação muito interessante com a religião na vida dele inteira. E acaba que nesse livro a gente já teve tratando de várias correntes protestantes. Eu acho que 2 ou 3. Vou falar várias, 2 ou 3. Tem essa, com esse missionário inglês, tem o pietismo, lá com a Varienka. E eu acho que teve um momento ali antes, mas eu não me recordo tão bem, em Moscou. Não, foi sobre a questão da mediunidade e espiritismo. Então a gente já trata de protestantismo, de espiritismo, de igreja ortodoxa. E é isso, ele gosta de falar sobre religião e ninguém escapa, tá todo mundo ali no mesmo balaio de pessoas que usam religião para legitimar seus comportamentos, para se sentirem superiores. Porque acaba que o núcleo religioso tá muito concentrado no Karen, mas a Varienka e a pessoa lá que ela cuidava, né? Tia, não era tia. Aquela senhora que eu esqueci o nome, elas também faziam o mesmo uso da religião, então é bem interessante. E é isso, basicamente, de importante que acontece até a gente chegar à morte da Ana, né? Que, cara, eu acho todo esse capítulo ali,
Começando nessa transição de que o Stiva tá em Petersburgo e a gente volta para Moscou e o Tolstói vai descrever as ruas de Moscou, a estação do ano, para falar do Vronsky e da Anna e de como a relação deles está deteriorada, é muito bem escrito, muito belo de se ler. Toda essa construção até ela chegar no momento em que ela chega e que ela se joga ali na frente de um trem, mas ao mesmo tempo que ela meio que toma essa decisão várias vezes e desiste várias vezes. Inclusive, naquele momento final, ela toma a decisão e se joga. E aí já ela desiste. E pede perdão pelos pecados, enfim. É muito triste. E mais triste ainda porque a gente vê isso que eu já citei. De que ela começa a ver as pessoas com aqueles olhos contaminados pelo ódio, pela vergonha, pela humilhação. Então ela não consegue ver nada de positivo em ninguém. Tudo, ela sempre assume o pior de todo mundo, porque ela se sente a pior de todas e é muito triste. E é isso. E é isso. Então, não sei se quem chegou até aqui, né, vai imaginar, poxa, mas o que ainda tem pra acontecer agora que a protagonista morreu? Mas é aquilo, ela não é a protagonista só. A gente tem o Leoven, que é ali a contraparte, né? E, enfim, a gente concluiu ali o arco da Anna com, vamos dizer, a degradação total. Eu não sei, é meio injusto dizer isso, porque a gente vai vendo o estado mental dela, a gente acompanha toda a linha de raciocínio, belamente escrita, e vai vendo que, assim, ela não está em seu estado mental mais são, ela realmente, ela nem sabe o que ela tá fazendo. Enfim, é incrível de se ler, incrivelmente trágico, mas assim, é meio que como que uma pessoa pode se perder completamente. Daí a gente vai ter agora a conclusão do Leoven na última parte, que é o que torna meu livro favorito. Mas sinceramente, gente, eu não sei se ele vai se manter. No momento eu tô quase na metade do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e tem sido uma leitura que tem sei lá, tem conversado muito comigo de muitas formas e eu acho que vai virar meu livro favorito. E eu quis muito reler Ana Karenina porque eu li Os Miseráveis e falei, eu nunca li algo maior do que isso. Então Os Miseráveis acaba sendo o maior livro que eu já li no sentido de mais belo, mais bem escrito, obra maior. Mas Ana Karenina tem ali um apego emocional. Então vamos ver aí nessa última parte se permanecerei aí nessa convicção de que é o livro que eu devo reler todo ano. Eu sinceramente acho que se eu for reler mesmo, eu vou aguardar agora uns 2 anos. Mas foi interessante, porque eu li ano passado e que nem a parte anterior. Eu nem me lembrava dessa questão ali do divórcio e minha memória, ela é realmente necessária e ficar reativando ela, porque eu esqueço das coisas. Mas é uma experiência de leitura, que talvez a gente pode falar mais sobre isso no último vídeo, que vai provavelmente ao ar semana que vem, mas é uma experiência de leitura que eu acho que nos engrandece como leitores, no sentido de, como eu disse, ele vai falar sobre sociedade, sobre religião, sobre o papel do homem, de como que ele é tratado em comparação com a mulher, minhas gêmeas. Porque, veja bem, Oblonsky foi infiel o livro inteiro. E tem, nossa, como foi bom falar do Oblonsky, que eu me lembrei de um trecho aqui que eu quero compartilhar. Porque assim, a Ana, ela não fez nada incomum. O que ela fez, todo mundo fez. Inclusive, lá quando o Oblonsky vai visitar as amigas da Ana, né, a prima, a Betsy, que é prima do Vronsky, e aí ela encontra uma, como ela chama, a princesa Miyakigaya. Aí o que ela fala? Desde que todos passaram a atacá-la a respeito da Ana, todos aqueles que são 100.000 vezes piores do que ela tenham achado que sua irmã fez uma coisa linda. Então, assim, é um monte de gente que, cara, não tem o que falar. Ou a pessoa faz pior que a Ana, ou ela se acha moralmente superior, como é o Karenin e a Lídia. E, assim, é todo mundo ruim. Assim, quem se vê como moralmente superior ou superior, né? Eles são tudo muito ruim. E aí a gente tem um núcleo que eu acho que seria ali o exemplo do Tolstói de como as coisas deveriam ser, que é a Kitty, que é aquela
mulher elevada, sabe, que não comete erros, incorruptível. Tanto ela quanto o Lyoven, eles não estão preocupados com isso, não estão preocupados com serem superiores, com participar da sociedade. Então, assim, eu acho que, em tese, o que o Tolstói queria dizer é que a sociedade corrompe o indivíduo. A alta sociedade ali no caso, né, a corte, enfim, as festas, os bailes, os jantares, esse gasto desnecessário de dinheiro com eles mesmos, uma galera que, sei lá, passa a noite no teatro, na orquestra, e da orquestra vai pro cabaré, que é o que o Oblonsky faz, e dorme o dia inteiro, e deixa os filhos passarem fome, enfim. Eu acho que é uma experiência que nos engrandece como leitores e que pessoas religiosas ler. Fala bastante sobre essa hipocrisia religiosa, que eu acho que é muito importante discutirmos, mas como sociedade em um todo. É muito interessante ver esse balanço, sabe? Entre aquilo que a pessoa deseja, porque a Ana, ela desejou o que ela não podia ter, né? E ela foi atrás, e eu acho, gente, louvável isso da Ana, dela não ter dissimulado, porque ela poderia viver o caso com o Vronsky a vida inteira. O marido dela, moralmente superior inclusive, falou, faça o que você quiser, né, só não envergonhe meu nome na sociedade. Então, assim, é interessante a gente ver isso, essa honestidade dela, que acaba que foi o caminho ali pro fim, né. No fim, ela fala que ela odeia o Vronsky, que foi o Vronsky que fez isso com ela, e eu acho que sim, o Vronsky é muito o verdadeiro vilão. Mas é interessante ver isso, sabe? Como que as pessoas que dissimulam são aceitas e a pessoa que foi honesta acabou como acabou, em tragédia. É isso, não sei se foi coerente, mas é um livro que eu indico todos a lerem. Vamos chegar ao final na semana que vem. E é isso. Se você assistiu até agora, curta o vídeo, assine o canal, comente. Se você já leu, está lendo, pretende ler, né? E eu vejo vocês na próxima.